Alguma vez você já tentou fazer a correção de um raio frouxo em uma roda? Aí depois de fazer aquele ajuste aqui, aquele ajuste ali, a roda ficou parecendo dançando um funk, dançando uma lambada, ficou daquele jeitinho, né? Então, esse vídeo é sobre isso que eu vou falar agora. Porque a partir do momento que você pegou para mexer naquilo ali e você viu que quanto mais você cutucava, metia a chave ali, torcia, mais bagunçava, você resolveu desistir. Não, desista não. Quando você desiste, você está dando sinônimo de derrota. Isso não é para você não. Então, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como fazer essa correção ou melhor, né, como fazer uma raiação para ficar o serviço legal de uma forma bem simples, bem prática. Vou pegar de uma roda simples, que é a mais comum, e vou pegar uma roda que é um pouquinho mais complicado para você poder entender melhor. Mas antes, aproveita que você está vendo a introdução, vai lá e clica no inscrever-se no canal, clica no sininho para você receber a notificação em primeira mão dos vídeos que serão lançados por aí. E no final do vídeo, eu tenho certeza que você vai gostar, não deixe de dar o joinha para a gente continuar esse trabalho de uma forma legal, tá bom? Então bora lá então, que agora eu vou dar uma aulinha, mini aula para vocês, de uma forma bem legal, falou? Bom, eu tenho aqui um par de cubos e um par de aros. Isso aqui é uma Teneré 600, uma motinha antiga que o rapaz está fazendo a restauração. Eu vou começar pela roda traseira, que é uma raiação assim, vamos colocar assim, médio, em grau de dificuldade. Que o simples não vou nem mostrar não, porque o cubo já tem o raio, você encaixa ele, entra reto e já sai direcionado pro aro certinho. Então não há aquela necessidade de você posicionar e tal, que a posição é única, um para lá, um para cá, ele já vai sair certinho, não tem que calcular nada. O primeiro passo, aqui nesse caso, a raiação nova já vem separado, vem os dois saquinhos separados, raios internos e externos. A diferença, vou pegar esse aqui que é um externo e esse aqui é um interno. A diferença, você vê a curvatura do raio. O interno é menos curvo, o externo ele é bem mais dobrado. Então o primeiro passo é você pegar os raios internos para fazer o lado de dentro primeiro, que o externo depois é tranquilo. Separou a raiação. E eu recomendo, antes de começar a fazer a montagem, você lubrificar as roscas para facilitar o trabalho, e sempre que você tiver que fazer uma manutenção na roda, o nips vai rodar com facilidade. Então ele enrosca e desenrosca fácil. Uma forma rápida de você lubrificar isso aqui, você pode pegar uma própria tampinha do vidro de óleo, coloca um pouquinho de óleo dentro e faz por imersão. Vai lubrificar tudo ao mesmo tempo, tudo simultâneo. E como eu vou mostrar em agilidade aqui, eu vou partir logo para a raiação direto. Depois eu dou os outros detalhes. Geralmente quando você pega um cubo usado, ele já tem algumas marquinhas, que eu chamo de vício, já tem a posição certinha. Aqui nesse caso foi feita uma pintura eletrostática, então praticamente desaparece essas marcas. Mas isso, nesse caso aqui, não importa. Como são os externos, primeiro passo, vou separar metade do interno, aliás, né? Vou separar metade e vou colocar em um furo qualquer. Coloco em um, pulo um, outro, pulo outro. E aí vai, vou colocar em toda a circunferência do cubo. De fora para dentro. Interno ajustado certinho. Deixa eu separar isso aqui. Vou direcionar todos para um sentido único. Agora observa, você vê que o ponto onde o nips vai entrar tem uma direção. Então na hora de você fazer a montagem, o raio que vem para cá, ele está desse lado, lado de cima, no caso. Esse raio, ele vai pegar uma posição aqui, ó, apontado para cima e para a posição que ele está fixado. Se você colocar, deixa eu mostrar de novo, esse é o sentido do raio. Ele tem que entrar exato na posição que ele está direcionado, certinho. Então isso aqui facilita.
Deixa eu encaixar aqui e vocês vão entender melhor. Deixa eu tentar mudar a câmera aqui. Eu resolvi calçar as luvas porque vai dar maior destaque nos componentes aqui. Então vamos lá. Você vê, ó, o raio sai para esse lado, eu tenho que escolher o nips, a posição aqui do aro para a mesma direção. Então vou colocar a cabecinha aqui. Só um detalhezinho, se você errar aqui, em uma posição do primeiro raio, todos os outros ficarão errados também. Não adianta que não tem jeito, então é muito importante o início. E quando não tem esse direcionador nos aros, você vai contar, ó, colocou aqui, ó, 1, 2, 3, 4, próximo é esse. E assim sucessivamente. Pegar o outro raio, ó. 1, 2, 3, 4. E você pode observar que bate certinho a posição. Então deixa eu fazer isso aqui. Feito o primeiro lado, aqui a raiação interna, você nota que, ó, tá tudo por igual. Vou virar a roda e repetir o processo do outro lado. Só que um detalhe importantíssimo, eu não tenho as referências mais. Então vou pegar o raio, eu vou fazer a medida aqui, ó, a posição que é direcionado também, sentido contrário. Você vê, lá vai para um lado e aqui vai para o outro. Então eu tenho que pegar, considerando que enroscou, fez a rosca aqui até o limite, o mais próximo que vai dar esse. Vai ser esse aqui no caso. Se eu colocar lá vai ficar curto, se eu colocar no de cá vai ficar longo demais. Tá vendo, ó? Sobrou muito pro lado de fora e ficou curto demais. Então vai ser esse aqui. Então vou colocar de novo aqui. Eu jogo ele para o mesmo sentido aqui, ó, e puxo de volta. Cuidado para não arranhar o aro. Esse aro aqui é anodizado. Olha. Agora eu começo a fixação. Primeira fase concluída. Todos os raios internos porque são os que ficam do lado de dentro. Concluído. Primeira fase. Segunda fase agora, vou pegar os raios externos. E vou colocar. Vou pegar metade aqui aproximadamente. Aqui é o seguinte, ele entra de dentro para fora, aqui, ó. Vou colocar todos aqui. Já coloquei, agora eu vou levantar. Eles ficam ao contrário desses raios desse lado agora. Olha. É bem divertido fazer isso, né? Pelo menos pra mim é. Opa! Exatamente a mesma sequência, ó. Desse lado também, ó, esse raio tá entrando aqui. Ó, 1, 2, 3, 4.
Igual no comecinho, na hora que eu comecei a orientação, é exatamente a mesma coisa. Olha, 1, 2, 3, 4, olha. Fechou certinho. Agora eu vou colocar os externos do lado esquerdo da roda, que é o lado da coroa. Mesmo procedimento. Ó, os raios saem para cá, esse tem que sair para o lado de cá também, mesma forma. Bom, toda a raiação está montada, tá certinho. Vocês observaram que esses raios, para colocar agora para o final, eu tive que forçar um pouco. Aqui está a explicação. Você observa que os raios do lado direito estão sobrando mais. Isso é porque os nips não estão encaixados dentro do furo. Então, à medida que você vai fazendo a raiação em um cubo desse que é bem largo, a largura é maior, os raios vão ficar um pouquinho mais forçados, mas depois que você fizer todo o ajuste por igual, ele vai ficar perfeitinho. Agora a terceira fase, e muito importante, essa eu acho que é um dos detalhes mais importantes na hora que você vai fazer a correção da raiação. Que você observa que os raios, o comprimento deles é uniforme, são praticamente todos feitos por igual. A distância entre o ponto de apoio até o extremo do raio, aonde começa a rosca, é praticamente o mesmo. Existe uma variação muito pequena, tanto no aro como no cubo, para essa diferença. Então, o próximo passo é, você vai puxar a rosca todos por igual e vai puxando aos poucos. Quando você puxa essa rosca toda por igual, chegando no final, o aro vai estar praticamente sem ovalização nenhuma. Ele vai rodar certinho. Você fez essa correção de ovalização primeiro, aí a partir daí, você jogando no desempenho, no caso você que não tem um desempenho em casa, aquela ferramenta que você vai prender a roda, aquela máquina onde você prende a roda, e vai fazendo a correção. Ovalização é a vertical, e no caso da lateral é o empeno lateral. Então, para você, um exemplo, essa roda está jogando para o lado de lá, você vai puxar a raiação do lado oposto, afrouxa os raios do lado de cá e puxa desse lado. Ele vai fazer essa correção para um lado e para o outro. Por isso que tem os raios lado direito e raios lado esquerdo. Isso você vai corrigir a lateral. Quando é a ovalização, que você vê a roda rodando, que ele fica jogando aqui, aí um exemplo, eu tô aqui com a roda completa. Nesse ponto aqui, por exemplo, nesse ponto, ela tá sobrando. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que, nesse caso aqui, apertar esses raios, mas para que eles cedam, você tem que afrouxar o lado oposto. Então você colocou em toda a extensão da roda, ela vai por igual e chega aqui, ela dá um pulo, ela está sobrando. O que você vai fazer? Você vai afrouxar em toda a outra extensão por igual e puxar aqui. E fazendo essa correção até corrigir completamente a ovalização. Corrigir a ovalização, aí você pega as laterais, que aí é tranquilo. Agora eu vou fazer a raiação. Não vou concluir isso aqui porque já está bem explicado, entendeu? O primeiro passo, fazer a raiação interna. Segundo passo, a externa. Terceiro, fazer a rosca por igual de todas as cabecinhas. Aí você vai conferir ovalização.
Aí a partir daí finalizou a roda certinho, se é uma moto off-road, on-road, CG, as motinhas de rua, principalmente as motos populares. No caso disso aqui, você fez a raiação, fez o ajuste por igual, você pode ficar tranquilo que seu trabalho está bem feito, está tranquilo. E outra coisa, a partir daí, se for uma moto de grande cilindrada ou moto que envolve uma alta velocidade, aí acima disso você vai fazer o balanceamento. Aí balanceamento você já tem que levar para alguém especializado. Mas a primeira dica é essa aí. E no caso de quem não tem, para quem não possui o desempenho, que é a ferramenta para fazer esses ajustes em casa, você pode colocar a moto em um cavalete, deixa o garfo ou a balança disponível e você prepara uns pedacinhos de arame com algum apoio, com uma fita isolante, alguma coisa, para limitar as medidas. Aí à medida que você roda a roda, você vai ver onde precisa fazer esses ajustes, você coloca o eixo, tudo certinho, fixa na balança e vai rodando e fazendo a correção. Beleza? Agora eu vou partir para uma outra roda que é um pouquinho mais complicada. Nesse caso aqui, os raios são do mesmo tamanho e tem algumas motos, vou citar um exemplo assim de uma moto mais antiga, você pegar uma CG 99, aquela que tem o cubo com uma flange separada, que você põe os 4 parafusos, aquilo ali, aquele cubo ele tem 4 raios diferentes. Você tem um externo e interno do lado esquerdo, interno e externo do lado direito. Então você tem que fazer a separação direitinho desses raios. No caso, o lado direito é raio mais comprido, que é menor o espaço, e o lado direito, o flange aqui é bem mais aberto, então os raios mais curtos. Então tem que ter uma atenção a esses detalhezinhos. Nesse caso aqui eu jogo uma raiação assim um pouquinho mais complicada, porque primeiro os raios são do mesmo tamanho, e segundo são todos internos. Mas você tem o interno do interno também. Nesse caso aqui, eu tenho que colocar todos os raios primeiro no cubo, todos, 100%. Então vamos embora lá, fazer esse trabalho agora. Viro a roda, o cubo, né? Agora eu tenho que colocar todos do lado de cá. Vou colocar aqui primeiro, vai ficar mais fácil de entender, jogando esse lado para cima. Agora eu vou selecionar. Você tem a parte de fora aqui e a de dentro. Então, os que estão por fora vai ficar em um sentido e os que estão por dentro sentido contrário. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou jogar todos externos para a esquerda. Aqui. Todos externos para a esquerda. Isso aí. Agora eu vou pegar os internos e jogar para a direita. Um detalhe a ser observado é que um vai estar por cima, o outro por baixo. Ele não pode cruzar aqui, olha. Tem que estar sempre o que está por baixo, e por cima, sempre por cima. Não pode cruzar. O outro lado, por enquanto, você esquece. Então vamos pegar o aro e vamos cuidar disso aqui. Se quiser já separar logo, pode também, mas ó, passo a passo. Então vou colocar os de cima primeiro. Observa a direção das cabecinhas, no caso. Vou pegar, ó, apontado para cima, começa o serviço. Aí repete o procedimento, ó, 1, 2, 3, 4. O outro de cima seguinte a esse.
seguinte, 1, 2, 3, 4. Pode observar que aqui a direção está certinha. Diferente da outra raiação, essa aqui eu vou fazer um lado inteiro e depois eu vou para o outro. Então agora eu vou girar ele, continuar forçando ao contrário. As cabecinhas têm que estar completamente para fora, que senão vai atrapalhar na hora de você posicionar os raios. É só você forçar a rotação aqui que elas vão encaixar. Aí tudo por igual. Toda a extensão. Agora eu vou pegar o raio de sentido contrário, ó. Vai bater exato no meio, entre um e outro. Aí nesse caso eu já coloquei, os internos estão saindo para o sentido horário, desse lado aqui. Então eu vou pegar os internos do lado de lá e já posicionar para o sentido anti-horário. Pronto, finalizei os internos do outro lado, só virar a roda. E agora posiciono esses para o lado contrário aos de baixo. Ó. Finalizado esse procedimento, aqui a regra é a mesma da outra roda que eu estava explicando: enroscar por igual, checar ovalização e depois empena o lateral. Somente isso. Agora, um outro detalhe que é muito importante, que não pode deixar passar batido, nesse caso aqui é uma roda dianteira, aro 21. É muito importante que na hora de você fazer a centralização, deixa eu só mudar aqui. Na hora de você fazer a centralização da roda, você não pode se esquecer que vem a suspensão aqui de um lado e do outro. Se você deixar a raiação puxada mais para um lado que para o outro, vai ficar errado. Então você tem que fazer essa medida aqui igual, ou de preferência até encaixar na suspensão da moto para ver se ela está exatamente centralizada, para que a moto não fique torta também, né? Senão vai fazer dois rastros, daqui a pouquinho vai falar assim: poxa, Paulo me ensinou errado. Mas não vai por aí não, tá? Quem diria que isso aqui para mim tornou-se uma terapia, né? Veja bem, essa é uma raiação padrão, comum, vamos dizer assim, você tem um grau de dificuldade médio, um pouquinho mais difícil, mas você tem outras raiações mais complicadas, como por exemplo as rodas de custom, principalmente uma Shadow, por exemplo, algumas outras motos são raiações diferentes e você tem que ter muita atenção na hora de realizar esse tipo de trabalho. Agora, tem as outras customizadas que as pessoas colocam, por exemplo, a raiação de um lado toda para um lado, toda para a direita, por exemplo, sentido horário, e o outro lado todo sentido anti-horário. Não se esqueça que isso é um conjunto de força, isso foi muito bem estudado. Você vê que os raios cruzam justamente para formar essa resistência. Então, se você coloca a roda
com a raiação toda para um lado e a outra toda para o outro, o que vai acontecer? A tendência desse cubo é torcer. Dificilmente ele faria isso, tá? Mas não é a forma correta de você usar a sua física. Tá completamente errado isso aí. Ganha um efeito estético muito bacana, mas a resistência, ó, tá lá embaixo. E depois dessa dica aí, eu acredito que você pode fazer esse tipo de trabalho em casa ou da forma que você preferir, até mesmo como um hobby para treinar, praticar e aprender alguma coisa a mais. E na minha adolescência, isso me traz essa lembrança. Na minha adolescência, eu desmontava as duas rodas da minha Caloi 10, prendia o raio na furadeira e ficava polindo os raios com bombril e depois massa de polir, só para ter o prazer de passar o fim de semana com as rodas brilhando. Imagina só, uma Caloi 10 andando de uma roda, aquele sol batendo e os raios refletindo, eu achava muito legal, né? Você vê, aprendi a andar de uma roda de uma Caloi 10, que doideira, né? Cada merda que a gente faz na vida que é brincadeira. Então é isso aí. Se você não é inscrito, novamente vou fazer meu pedido aqui, não se esqueça de inscrever no canal, compartilhe esse vídeo com teus amigos, que eu tenho certeza que eles vão curtir de montão. Não deixe de assistir os outros vídeos do canal, porque tem muita coisa legal aí, tem mais coisa legal vindo aí ainda, tá bom? Não deixe de dar o joinha, eu sei que você gostou também. Aproveita para curtir isso aí e compartilhar, não deixe de fazer isso, tá bom? Abração então, beijão, fique com Deus e tchau!